Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais incríveis de sobrevivência e fé do livro do Êxodo, a história do maná. Já parou para pensar o que seria se, no meio do nada do deserto, a comida simplesmente começasse a aparecer do céu? Pois é, vamos descobrir como isso aconteceu. Olha, tudo começa com esse lamento. Um lamento bem profundo. Tenta imaginar a cena. O povo recém-liberto da escravidão, mas agora eles encaram um inimigo talvez até mais assustador: a fome. O desespero é tão grande que a vida de escravo, com comida garantida, começa a parecer melhor do que a liberdade com o estômago roncando. Isso mostra o quanto nossa necessidade de segurança e sustento é fundamental, né? Então, vamos entender bem esse cenário. A euforia da liberdade, sabe, durou pouco. Em questão de 1 mês e meio, o pessoal se vê no meio do deserto, sem comida. A alegria da libertação vira pânico, e toda essa frustração é jogada para cima dos líderes, Moisés e Arão. O que eles podiam fazer numa hora dessas? Essa linha do tempo aqui deixa bem claro o quão rápido a situação ficou feia. Em pouquíssimas semanas, a esperança da terra prometida deu lugar a um desespero real, profundo. O que começou como uma reclamação aqui e ali, logo se tornou uma ameaça de rebelião, tudo isso alimentado pela fome e pelo medo do que viria pela frente. É aqui que Moisés tem uma sacada genial. Em vez de se defender, de entrar na briga, ele muda completamente o foco da discussão. Ele transforma uma crise de liderança em uma questão de fé. Ao dizer para o povo que a queixa deles, na verdade, é contra Deus, ele joga a conversa para outro patamar. E isso prepara o terreno para o que está prestes a acontecer. E aqui vem a grande virada da história. Porque, em vez de um castigo pela falta de fé, a resposta divina é de pura generosidade. Vem uma promessa de que ninguém ali passaria fome. Vamos ver como é que essa promessa se cumpriu. E a solução, olha, não foi qualquer coisa não, hein? Foi super detalhada e impressionante. Ao entardecer, uma nuvem de codornizes cobriria o acampamento, garantindo carne para todo mundo. E pela manhã, um tipo de pão misterioso surgiria junto com o orvalho. Era uma resposta direta aos 2 desejos do povo: carne e pão, exatamente o que eles diziam que tinham no Egito. E não é que a promessa se cumpre de forma espetacular? Ao amanhecer, quando o orvalho evapora, o chão do deserto amanhece coberto com uma camada fina, granulada, de algo que ninguém ali jamais tinha visto antes. A pergunta era: o que seria aquilo? A reação de todo mundo foi de puro espanto. A pergunta que estava na boca de todo mundo era essa: que é isto? Em hebraico, manhu. E foi essa pergunta, repetida por milhares de pessoas, que acabou dando o nome para esse alimento milagroso, o maná. Uma palavra que captura perfeitamente o mistério e a admiração daquele momento. E é aí que Moisés chega e explica o mistério. Aquela substância desconhecida não era nada mais, nada menos que o pão enviado por Deus para matar a fome do povo. O maná ganhava, assim, seu propósito divino. Mas a história não para por aí. Esse pão do céu veio com um manual de instruções, digamos assim, com um conjunto de regras bem claras. Não era só comida, era um teste diário de obediência e de fé. E as regras, olha, eram bem curiosas. As regras eram simples, mas exigiam uma confiança danada. Primeiro, cada pessoa devia colher só a porção de um dia. Segundo, e essa era talvez a parte mais difícil, era proibido guardar para o dia seguinte. E a terceira regra era a mais intrigante de todas. No 6º dia, todo mundo tinha que colher o dobro, porque no sábado, o dia de descanso, o maná simplesmente não ia aparecer. E as consequências de desobedecer eram imediatas, viu? Quem tentava ser esperto e guardava o maná de um dia para o outro, via a comida apodrecer, encher de vermes. Mas, de forma milagrosa, a porção extra que era colhida no 6º dia ficava perfeitinha para o sábado. Era uma prova diária da importância de seguir as regras. Mas sabe como é, né? Mesmo com todas as provas, a desconfiança ainda existia. Alguns, que não acreditaram, saíram para procurar o maná no sábado, mas só encontraram o chão vazio do deserto. Cada regra, cada consequência, era uma lição sobre a importância da fé e da obediência. E o mais impressionante de tudo é que essa rotina se repetiu por anos a fio. O maná não foi um milagre de um dia só, não. Ele se tornou a base da sobrevivência de todo um povo e acabou moldando a identidade e a fé de uma geração inteira. E para ninguém achar que isso é só uma lenda, o texto dá detalhes bem específicos sobre o maná. Ele era branco como a geada, parecia uma semente de coentro e tinha um sabor doce como um bolo de mel.
Era uma experiência diária que envolvia todos os sentidos. E para que essa jornada incrível nunca fosse esquecida, Moisés mandou que uma amostra do maná fosse guardada num vaso. Um testemunho eterno para que as futuras gerações pudessem ver com os próprios olhos o pão que alimentou os seus antepassados e que os ensinou a confiar, dia após dia, no meio do deserto. E por quanto tempo essa rotina se repetiu? 1 mês? 1 ano? A resposta é impressionante: 40 anos. Imagina só, por 4 décadas, acordar todo santo dia e encontrar o seu alimento ali no chão do deserto. Uma dependência total que só acabou quando o povo finalmente chegou na Terra Prometida. Isso tudo nos leva à pergunta final que essa história deixa no ar. Mais do que um milagre alimentar, a história do maná é uma reflexão profunda sobre confiança e controle. O que significa viver um dia de cada vez, dependendo de uma provisão que não se pode estocar, não se pode prever, nem manipular? É uma pergunta que ecoa muito além daquele deserto.